Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Márcio, contente de ver você, esposa, que legal. Eu vi até você na foto lá do congresso ontem. Ele que levou vocês? Ah, tá explicado, né? Motorista da van. 1 Samuel, capítulo 17. Irmãos, nós vamos ler 2 versos. Nós vamos ler o verso 32 e depois nós vamos pular para o verso 45, tá bom? Vamos ler o 32 primeiro, então. Aqui é aquele momento do gigante, de enfrentar o gigante. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Falando do gigante, de Golias. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Agora, pula para o verso 45. Olha o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Queridos, eu quero falar hoje sobre princípios para vencer gigantes. Eu estou ruminando essa palavra a semana toda e eu compartilhei isso ontem aqui. Ontem nós tivemos aqui um dos cultos mais diferentes que uma igreja pode ter. Eu mandei aí para vocês, mas quem não tem aí o meu WhatsApp, tinha um motoqueiro aqui, como diz o caipira, para mais de metro, né? Ficou lotado de capacete esse altar aqui. A pastora Solange consagrou os capacetes. Eu e a pastora Solange fomos escudados ontem. Ganhamos aquele colete de motoqueiro. Agora nós vamos comprar uma moto e nós vamos sair por essas estradas da vida. Né, pastora? E foi muito lindo, irmãos. Inclusive, tinha alguns membros do Abutre. Subiram aqui para receber oração, tudo cheio de marcas assim, aqueles brincão, aquele negócio todo. Eu não vi a moto desse, estava com caveira, né? Mas os Abutre, parte deles estava aqui. Olha, é interessante como Deus está usando todas as áreas, né, para evangelizar. Então agora nós temos um grupo aqui, que o Juarez comanda, e que vai sair. Ontem fizeram uma motociata na cidade, tocando hino, louvando a Deus, fizeram um barulhão aí na cidade com as motos. Acho que tinha uns 70 e tantos motoqueiros aqui, né? Várias cidades reunidas aqui. Vai ser muito bonito, um culto totalmente diferente daquilo que você já presenciou. Eu fiquei muito feliz, tem aí o vídeo, depois eu vou mandar para vocês. E aí eu compartilhei essa palavra com eles, então eu quero aproveitar e compartilhar com os irmãos também, porque eu fui muito abençoado sobre isso. Irmãos, todo mundo quer vencer, e vencer gigante não é fácil. Existe um filme chamado Desafiando Gigantes. Quem já assistiu esse filme? Ok, então, mas o maior número aqui não assistiu. Fica como tarefa, fica como ideia, né? Sugestão, obrigado, essa é a palavra. Fica como sugestão. Quem sabe hoje, durante a semana, gaste um tempo com a família e assista Vencendo Gigantes. Você vai assistir a história de um time de futebol americano que não tinha condições nenhuma de ganhar dos campeões lá, e eles ganham e tal. É uma história muito bonita, mas tudo que acontece durante esse período aí, já contei o filme, tudo, a história final. Eu não sei falar de filme, né? Porque é uma das histórias que você vai achar interessante em termos de vencer. Irmãos, tem uma conversa aí fora, todos vocês já ouviram
essa prosa aí, que diz assim: a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Mas se você olhar na Bíblia, você vai perceber que a Bíblia mostra muita diferença disso. Você vai ver muitas situações na Bíblia em que o mais fraco venceu. E aqui está uma delas. Essa história de Davi e Golias, ela é contada no mundo todo. Quando surge, né, Elisângela, aniversariante da semana, e Drauzio, quando surge uma situação onde alguém mais fraco ganha do mais forte, já sai essa ideia, né? Davi venceu Golias, porque essa é a história. Agora, isso aqui não aconteceu com toda essa simplicidade que parece. Aqui temos alguns princípios, por isso que eu queria compartilhar com a igreja um pouco desses princípios e falar sobre isso. E na verdade eu vou falar de Davi, mas não é apenas Davi que tem essa vitória. Aqui na Bíblia você vai encontrar Elias vencendo os profetas de Baal sozinho. Aí a outra mostra de um só contra tantos. Você vai encontrar Daniel. A história de Daniel é muito bonita, porque Daniel, ele cresce tanto no reino que ele chega a ser um dos 3 presidentes, diz o texto, daqueles que cuidavam do rei, que ficavam do lado do rei. Era alguém muito importante, um dos 3 maiorais. E aí, como eles perceberam que Daniel não seria só um dos 3, mas seria logo o melhor de todos, eles procuraram um jeito de derrubar Daniel. Como derrubar Daniel? Daniel é um homem que ora 3 vezes por dia. Então nós vamos fazer uma lei que durante 30 dias ninguém possa orar para qualquer Deus, a não ser orar, fazer uma oração para o rei. O rei seria aquele que receberia a petição. E aí vocês conhecem a história, como tudo isso terminou. Jogaram Daniel na cova dos leões, toda a história, e como ele venceu. Nós temos Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uva, não é isso? Mas ele está lá malhando trigo escondido. Aí o anjo vem e diz assim: o Senhor é contigo, varão valente. Em algumas outras versões, varão valoroso. Aí Gideão fala assim: valoroso, valente. Se eu fosse valente, não estaria escondido aqui, né? Estou com medo dos inimigos. Meu grupo é menor, meu povo é menor e os inimigos são muito maiores. Que história foi essa? Foi a história onde ele vence os inimigos e vence Figueira. Eu chamo você de Figueira, não é Figueira, né? Eu chamo um presbítero de Figueira. Presbítero, sejam bem-vindos com a família. E ele vence com poucos homens, não é isso? Consegue 10 mil homens, acabou com 300, não? Então, queridos, essas histórias que eu estou falando rapidinho aqui, resumidamente, são algumas das histórias da Bíblia onde menor venceu, porque o maior está conosco. Nós estamos com aquele que é maior na nossa vida. Mas, às vezes, nós também precisamos perceber princípios importantes para vencer, que às vezes a gente, na gana, na vontade, no ímpeto de vencer, a gente só quer vencer e usa qualquer arma. Vamos dar uma olhada sobre essa história. Primeiro princípio aqui de Davi é que ele usou algo tão simples e pequeno. Irmãos, diga assim: primeiro princípio para vencer gigantes. Eu posso usar e devo usar coisas pequenas. Então existem algumas coisas pequenas na minha vida, na sua vida, na nossa mão, que nós não valorizamos e com elas nós podemos vencer situações. O que acontece aqui com Davi? Dá uma olhada no verso de número 17. Pega aí, se está com o texto aí, verso 17 e 18. Olha o que diz no texto, verso 17 e 18. O texto diz assim: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos
um efa desse trigo tostado, 10 pães, e corre levá-los ao acampamento a teus irmãos. Verso 18. Porém, esses 10 queijos, leva-o ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos para ver se vão bem e trarás notícias, trarás uma prova de como passam. Irmãos, Davi aqui é um garoto de recado. É um menino que vai lá para levar comida, porque eles estão lá na guerra e esperando ver o que vai dar com Golias. E Davi é enviado para levar comida. Então, às vezes você fala assim, na situação que eu estou, o que eu sou é muito pequeno para vencer qualquer coisa. Mas Davi foi, e quando ele chega lá, obedecendo o seu pai, fazendo um serviço tão simples, Davi entra na guerra. Queridos, Davi com uma pedra derruba o gigante, todo mundo já sabe disso. Moisés com uma vara, aquela vara que vira uma cobra e nunca mais deixa de ser uma vara importante, vai até o Egito para tirar o povo do Egito. Gideão com 300 homens, vence um exército. Sansão com uma queixada, mata 1000 homens. Jesus com 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão. A viúva com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, sustenta o filho até que passe a seca. Levante a mão e diga assim: Deus, me ensina a valorizar pequenas coisas, pequenos começos. Quando nós valorizamos coisas pequenas, quando nós valorizamos pequenas coisas, Deus vai nos abençoando para coisas maiores. Irmão, segundo princípio, diga comigo assim, segundo princípio, para vencer gigante, diga assim, é ser otimista. Você se considera uma pessoa otimista? Porque tem gente, irmão, que quando ele olha para o copo d'água, ele diz assim, está meio vazio. O otimista olha para o mesmo copo d'água e diz, está meio cheio. Porque tudo é questão de visão. E se é um povo que deveria ser otimista, é o povo de Deus. Porque é um povo que tem fé. E a fé traz todo esse otimismo. Diz que tinha uma... Dá uma olhada aqui no texto, verso de número 26. Olha o que diz o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo assim, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A coragem está aqui, o otimismo está aqui. Ele já tinha vencido o leão, ele já tinha vencido o gigante. Então ele já tinha vencido o leão, ele já tinha vencido o urso, perdão. Ele precisava agora de melhorar o seu currículo. Então ele olha para essa situação e diz assim, como é que vocês ficam aceitando isso? Mas também já aproveitou para perguntar, vai ter alguma vantagem aí se matar o gigante? Um cara otimista no meio de todos aqueles que ninguém tomava decisão nenhuma. O otimismo é muito importante. Foi enviado um vendedor de sapato para um dos países da África, há muitos anos atrás. E chegou lá naquele país, quando ele orou, irmão Luiz, para o pessoal, todo mundo descalço, ele ligou para a empresa e falou assim, me manda passagem de volta, porque não vou ter êxito nenhum aqui, ninguém usa sapato aqui, não tem jeito. A empresa mandou a passagem, trouxe de volta, mas a empresa é empresa. Passou um tempo, a empresa enviou um outro vendedor. Não falou nada, enviou um outro vendedor, o vendedor chegou lá no mesmo país, quando olhou, viu todo mundo sem sapato, e ligou para a empresa e falou assim, olha, me manda caixas e caixas de sapato, porque a hora que eu convencer um deles a usar sapato aqui, eu vou ficar milionário. Eu vou vender muito sapato. É questão de visão. Quando não se tem visão, quando não se tem fé, quando não se tem otimismo, tudo parece difícil. Então Paulo vai terminar a sua vida, depois de tudo aquilo que ele fez, ele diz assim, combati o bom combate, terminei
a carreira e guardei a fé. Levante a mão e diga comigo assim: eu posso perder tudo na vida, só não posso perder a fé. Irmãos, diga comigo assim: terceiro princípio para vencer gigantes. Diga assim: eu preciso usar as minhas próprias armas. Eu contei ontem aqui que quando eu comecei o ministério, eu pulava igual um pastor que eu admirava. Eu erguia a Bíblia igual ele. Eu copiava ele. Eu me sentia aquele pastor pregando, né? Aí a gente vai amadurecendo, a gente percebe que não precisa usar as armas dos outros. Que nós temos as nossas próprias armas. Nós não precisamos imitar ninguém. Nós não precisamos ficar copiando ninguém. Deus vai nos usar do jeito que nós somos. Deus vai usar as nossas próprias armas. Dá uma olhada aí nos versos 38, 39 e 40. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e o pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. Lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que Davi sabia? Davi sabia usar uma espécie de estilingue. Virava aquilo com uma pedra e atingia. Quando vinha um animal, quando vinha alguém tentar mexer com o rebanho, ele era bom naquilo. Irmão, use a arma em que você é craque nela. Todos nós temos um talento. Ninguém aqui veio sem talento. Até a parábola dos talentos mostra que alguém recebeu pelo menos um talento. Todo mundo tem talento. O que nós precisamos descobrir é qual é o nosso talento e usar aquele talento para a glória de Deus e para vencer nossas batalhas. Então Davi disse assim: não adianta eu pôr armadura. Eu não sei usar armadura, eu não sei andar com isso aqui, é pesado demais, eu não consigo. Mas eu sei usar o meu estilingue, eu sei usar a minha arma. E foi com essa arma que ele foi para enfrentar o gigante. Irmãos, as nossas armas não são carnais. A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais. Então nós vamos vencer desse jeito. Quarto princípio, diga assim: quarto princípio para vencer gigantes. Diga assim: eu não posso dar ouvidos a críticas. Pessoas que ficam ouvindo críticas param de produzir. A crítica é uma das armas mais interessantes de Satanás. Irmão, irmã, qualquer um de vocês, se tivesse oportunidade de falar agora aqui sobre isso, você teria uma história. Seria dizer assim: eu estava indo tão bem, eu estava trabalhando bem naquela empresa, eu estava prosperando lá. Aí na oficina, em algum lugar, surgiu um funcionário que começou a me criticar, só zombar de mim. E eu me desanimei, saí da empresa, até hoje me arrependo. Por quê? Porque a crítica paralisa. Quando você fica ouvindo crítica, você deixa de ir para frente e caminhar. Você para de produzir. Olha os versos aqui comigo, o verso 28. Olha quem critica Davi. Eliabe. Verso 28 diz assim: ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descesses aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção
e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Eu não sei se você vai se lembrar quem é Eliabe. Eliabe é o irmão mais velho de Davi. Quando Deus manda Samuel na casa de Jessé, para dali da casa de Jessé levantar um rei, Samuel chega lá, o profeta Samuel, chega lá e quando ele olha para Eliabe, pode pegar o texto em casa com calma, você vai ver. Quando ele olha para Eliabe, ele diz assim: está diante do Senhor o seu ungido. Porque ele se entusiasma com a postura de Eliabe, com o jeito, o tamanho de Eliabe, a postura de rei que Eliabe tinha. E quase, tanto é, que o texto diz que ele já foi pegando o chifre do azeite para ungir Eliabe. E Deus interferiu, e Deus disse: Samuel, você está olhando como os homens olham. Você está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração. Irmãos, era quase que Eliabe, quase que Samuel unge quem não era para ungir. Escute o que eu vou dizer agora aqui. Eu não sou contra a profecia. Eu creio em profecia. Mas um dia eu perguntei, pregando acho que uma outra mensagem, eu perguntei para a igreja: pode um profeta como Samuel errar, se enganar? E eu lembro que a maioria da igreja levantou a mão acreditando, dizendo que sim, porque como é que você vai dizer que não? Um profeta bíblico ainda. Olha Samuel, irmão. Samuel tem um chamado especial. Samuel foi levantado numa época que a voz de Deus já não era mais ouvida. Samuel é um fruto de uma mulher que não podia dar à luz. E agora Samuel chega lá, olha para Eliabe e vai ungir. E aí a igreja diz assim: sim, não. O profeta pode errar, irmão. O profeta pode se entusiasmar. Foi o que aconteceu com Samuel. Quase que ele unge Eliabe, quando na verdade Deus queria ungir a Davi. É só ler o texto lá, você vai conhecer essa história melhor. Agora Eliabe vê Davi, que foi para levar comida, foi para levar lanche para os seus irmãos que estavam lá na batalha, e Eliabe fica nervoso, porque fala: já basta esse moço ter sido ungido lá, e quase que eu fui ungido no lugar dele. Agora ele vem aqui. Então, irmãos, a crítica é assim. Você já parou para pensar quanta crítica Noé sofreu durante os anos que passou construindo a arca? 100 anos, não é isso que diz a Bíblia? Irmãos, a gente não suporta 10 dias de crítica. Não é isso? A gente não suporta um dia de crítica. Alguém resolve criticar a gente naquele dia, a gente já fica nervoso, quer tirar satisfação. Noé suportou a crítica 100 anos. Alguém disse assim: o Titanic foi construído por profissionais e afundou. A arca foi construída por um amador, mas não afundou. Ou seja, quando as coisas de Deus, irmão, ignore a crítica, porque a crítica é uma arma de Satanás para te desanimar. Se é uma coisa que traz desânimo para as pessoas, é crítica. E por isso que precisa controlar o temperamento. É muito importante você conhecer seu temperamento para se controlar. Porque senão, na hora da crítica, você vai fazer coisa errada. Quinto princípio para vencer gigante. Diga comigo assim: quinto princípio para vencer gigante. Diga comigo assim: eu preciso me lembrar das vitórias do passado. Ah, irmão, Deus já nos deu muitas vitórias. Não deu? Há 3 meses atrás, eu peguei esse microfone e fiz algumas pessoas chorarem. A hora que eu estava falando aqui, tinha homem barbado nessa igreja que eu vi chorar. Eu peguei o microfone e disse: estou com câncer. Surgiu um câncer no meu intestino. Quero que a igreja ore, porque tal dia eu vou fazer a cirurgia. A maioria de vocês vai se lembrar disso. Eu não posso esquecer uma vitória dessa. Olha, estou aqui, irmãos. Não precisei nem de químio, fiz a cirurgia, tirou tudo, estou aqui. Olha que gigante que foi vencido.
Né, irmã? Por isso que às vezes a gente reclama, mas não para lembrar das vitórias do passado. Não para lembrar daqueles gigantes, daquelas lutas que nós já vencemos. E tem mais uma. E não é profeta da desgraça que vai falar agora. A hora que você vencer esse gigante aí, vai surgir outro pior. Assusta? Lógico que assusta. Davi venceu o leão. Aí Deus manda o urso. Aí Davi venceu o urso. Agora é um gigante. Davi falou assim, no meu currículo, está lá, matou o leão, matou o urso. Mas no meu currículo ainda não tem matou o gigante. Então coloca assim, também matou o gigante. Levanta sua mão e diga assim, eu já venci muitas coisas nessa vida. E eu preciso me lembrar das bênçãos recebidas, das vitórias alcançadas. E os gigantes que vier na minha vida, eu vou vencer, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Deus sempre vai nos preparar para batalhas maiores. Venceu essa, Bego, vai vir outra. E não é porque a gente está querendo que você... Não, é porque é verdade, é porque é a realidade da vida. Surge uma batalha, você vence e aí tem que vencer outra. Diga comigo aqui, assim, 7º princípio para vencer gigantes. Diga assim, eu não devo temer a maldição dos ímpios. Abra sua Bíblia comigo aí, no verso 43. Verso 43. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Irmãos, leia comigo, olha, esse texto aqui, esse aqui é bom você marcar. E esse que eu vou falar agora, quem está com a canetinha aí, risque. Quem não está, dobre a folha. Marque esse texto. Pega comigo Provérbios 26, 2. Provérbios 26, 2. Porque tem gente, irmão, que diz assim, está dando tudo errado porque alguém fez uma macumba para mim. Nos 12 dias aqui, está chegando, irmãos, 12 dias, né? Não perca nenhum desses dias, vai ser o melhor 12 dias da história. Nos 12 dias aqui, a gente diz assim, se colocarem o meu nome na boca do sapo, o único que vai morrer é o... Pois é, vamos ver Provérbios 26, 2. Olha o que está escrito em Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge, como andorinha no seu voo. Olha a segunda parte, grave isso. Assim, a maldição sem causa não se cumpre. Vamos ler a segunda parte juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Assim, a maldição... Levante a mão e diga assim, sobre a minha vida, nenhuma maldição. Pode dar o seu nome para o macumbeiro, a macumbeira mais famosa da cidade. Pode dar foto, pode dar camisa. Mas para isso ande com Deus. De braço com Deus, como a gente diz aqui nos 12 dias. Irmãos, para encerrar, Davi matou o gigante, todo mundo já sabe disso. Mas eu quero lembrar de um detalhe. Quando o gigante caiu, Davi poderia ter dito, volta lá para os irmãos e diz aí, ó, vocês não me valorizaram, eu era o único que não estava em casa na hora da unção, mas derrubei o gigante. Não. O que Davi fez? Davi foi até o gigante, pegou a espada do próprio gigante, o que ele fez, irmão? Cortou a cabeça do gigante. Diga comigo assim, não basta derrubar o gigante, tem que cortar a cabeça.
Não precisa repetir o que eu vou falar agora. Só dê risada depois que eu falar. Não basta ser crente. Tem que tirar o barzinho da casa. Corte a cabeça, irmão. Porque senão um dia você vai estar sentado lá nervoso com um problema e aquele barzinho vai te derrubar. Se você não cortar a cabeça, o gigante levanta. Não basta derrubar o gigante. Não fique em rodinhas de gente no bar. Deus já te tirou você de lá. Ah, mas pastor, não tem mais perigo, eu sou crente, eu até evangelizo. Uma hora você cai. Não basta derrubar o gigante. Para de andar com um carro sem tirar a carteira de motorista. Está vendo tão bem a mensagem, né, irmão? Eu e a pastora, nós estávamos no aniversário. A família numa alegria só. Churrasco, coisa mais linda. O chefe da casa recebeu um telefonema. Seu filho acabou de ser preso aqui porque o carro ele está sem carteira e dirigindo. Toda aquela festa ali virou que nós... Até eu fui junto. Entrei no carro dele, fui lá para ver se a gente conseguia resolver o problema do rapaz. Diga comigo, não basta derrubar o gigante. Tem que cortar a cabeça. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa linda noite que Deus nos deu, por essa palavra que entrou no nosso coração, que nós possamos viver uma vida abençoada, né? Uma vida próspera.